As imposições de lockdown e de distanciamento social que aconteceram na dita pandemia do Covid-19 fecharam as igrejas, restringiram os funcionamentos dos templos e empurraram os fiéis a deixarem de adorar coletivamente, cultuar em casa ou a comungar de forma online. E como as restrições se estenderam por longos períodos de tempo, levaram muitos adoradores a, perdendo o hábito de congregar, conviverem com a seguinte pergunta: será que eu realmente preciso ir a uma igreja? Muito tempo antes de passarmos por essa crise do século XXI, o pastor Paulo de Tarso já tinha se preocupado em responder a essa pergunta ao longo dos seus escritos e principalmente na leitura bíblica de hoje. Veja que naquela época já existiam cristãos que achavam que nem eles precisavam da igreja e que nem a igreja precisaria deles. E isso acontece ainda hoje, meu amigo. E isso ainda acontece até hoje. Sim, preciso de uma igreja? Muitas pessoas questionam se nós realmente precisamos nos reunir em congregação ou não. Dizem elas: afinal, se Deus está em todos os lugares, por que tenho que ficar aturando gente que nem conheço como se fôssemos irmãos? Olha, eu me lembro de Mahatma Gandhi quando disse que não era cristão por causa de muitos cristãos. É claro que não podemos ignorar que a igreja tem problemas. Mateus capítulo 13, do versículo 25 até o versículo 38, já nos previu isso. A igreja tem muitos problemas porque ela é composta de pessoas, somos humanos, mas, apesar disso, precisamos da igreja. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o grande dia se aproxima. Ao mesmo tempo em que assumimos que os membros da igreja têm problemas, o Evangelho afirma que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Como é que nós podemos pregar que Cristo nos faz novas criaturas se nós continuamos pecadores, né? Bom, Paulo sabia que os membros da igreja teriam defeitos. Por isso, ele escreveu que a cabeça da igreja é Cristo, lá em Efésios 5, 23. Cristo não tinha e não tem vergonha nenhuma de misturar-se com sua igreja defeituosa. Confira isso em Mateus capítulo 9, versos 10 a 12. A ordem para não deixar de congregar está no imperativo incondicional do texto sagrado. Portanto, é uma ordenança bíblica, é normativo, assim como também é normativa a ordem de suportarmos-nos uns aos outros em amor. Portanto, meu querido, a negligência de ir à igreja, ou seja, deixar de ir à igreja quando me é possível ir à igreja, é pecado.